Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Dissimulados Arrependidos. Hoje vamos falar de um tema um tanto quanto ácido, preocupante e, na verdade, urgente para a gente conversar, que é a questão do assédio sexual. E a gente vai falar não só sobre assédio sexual, mas sobre os gatilhos que levam a pessoa a cometer esse tipo de assédio. Como, por exemplo, a gente vai falar sobre happy hour da empresa, sobre a bebedeira de final de ano nas convenções das empresas. Vamos falar também se existe assédio sexual no ambiente virtual, como, por exemplo, nas redes sociais, e assim por diante. Então, vamos lá, porque a gente vai resgatar o capítulo 5 da primeira temporada do Dissimulados. Lá a gente conta essa história do assédio sexual. E aí agora a gente vai aprofundar sobre a ponte de ouro, que poderia ser feito para quebrar ou mudar essa situação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Muito bem, então a gente vai falar sobre assédio sexual, sobre o quinto capítulo, o quinto episódio da primeira temporada do Dissimulados. Então, se você não assistiu, corre lá, assiste, ou se não, pode seguir aqui com a gente, porque a gente vai trazer outros assuntos, outras dimensões sobre o assédio sexual. E aí, se você gostar, dá o like, compartilha, faz comentários. Eu ainda estou na campanha contra o Mário, então, por favor, pegue e fala que realmente eu sou um melhor, muito melhor apresentador do que o Mário e marca ele para ele se sentir assediado moralmente, porque é essa a minha intenção, deixar ele desesperado. Mas hoje a gente vai conversar, então, sobre assédio sexual e temos dois convidados especialíssimos aqui, que é a Neivia Justa, ó, acertei, e Hélio Dantas, que eles vão aqui conversar com a gente sobre esse tema. Então, Neivia, já está contigo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui conversando sobre esse tema tão necessário e que, infelizmente, não evoluiu nos últimos 30 anos dentro do universo corporativo, principalmente. Eu sou a Neivia Justa, sou jornalista, sou executiva de comunicação e marketing, sou uma líder ativista corporativa e trabalho para deixar o mundo melhor, mais justo e inclusivo, livre de assédio e todo tipo de violência contra as mulheres e meninas. Perfeito. Muito bom. Hélio, tá contigo. Tudo bom, Renato? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Acho que, como a Neiva Ju trouxe, é um tema super sério, né? Desesperador no mundo das organizações, né? Talvez acho que o tema mais sensível de se atuar. Eu acho que é super necessário, acho que é um serviço que nós estamos prestando aqui para a sociedade estar discutindo e trazendo esse tema em pauta. Sou Hélio, hoje empreendedor, mas depois de 25 anos no mundo corporativo como gestor de RH, líder de RH, head de RH, onde, infelizmente, tive que, participando dos comitês de ética das organizações, infelizmente tratei casos semelhantes a esse que a gente vai comentar aqui hoje, por isso que eu trago, né, talvez o tema mais sensível quando cai ali, e hoje como empreendedor, numa linha um pouco mais diferente, né, mas lidando com líderes de RH e levando a minha contribuição de experiência também para esses líderes, mas hoje num segmento diferente, muito focado em tecnologia e tudo mais. Um prazer, tenho certeza que vai ser um papo super bacana aqui, essa troca entre nós. Sim. Muito bem. Bom, para quem nunca assistiu essa temporada, a gente só gosta de fazer um disclaimer bem rápido. A ideia aqui não é a gente defender o assediador ou justificar, né, o comportamento dele, porque, como o próprio nome diz, o cara é assediador sexual, então é sacramentado e é muito grave isso. Mas a nossa ideia é a gente compreender o porquê que ele fez e buscar
ferramentas e meios, estratégias que a empresa poderia fazer para evitar que isso aconteça. Porque a gente não quer outras situações como a Jéssica passou, que é a personagem dessa, lógico, a gente mudou o nome, mas é algo extremamente violento. E é mais bizarro, né? Que realmente, quando a gente pensa, não, acabou, não tem mais assédio sexual. Existe e com uma frequência maior eu não sei se é maior, eu não sei se está acontecendo mais, isso é a primeira pergunta, né? Está acontecendo mais ou está sendo mais Evidenciado. evidenciada e as pessoas, e essencialmente e infelizmente a maior parte esmagadora são as mulheres que sofrem Sim. assédio sexual, e a gente vai falar sobre machismo, o machismo estrutural, que eu acho que é um dos grandes gatilhos, mas muitas vezes a mulher agora, ela que sofre, ela está tendo a coragem para pegar e denunciar. Eu acho que é mais do que isso, Renato. Eu fui assediada sexualmente a primeira vez quando eu tinha 23 anos, 23 para 24 anos, no meu primeiro trabalho corporativo aqui em São Paulo. Eu sou do Ceará, né, e vim para cá com 23 anos. Na primeira empresa, eu sofri um assédio sexual pavoroso. E ele era naturalizado. Não tinha canal de denúncia. Para quem você ia denunciar? Se na empresa onde eu trabalhava, os líderes contavam nos corredores que levavam os clientes para as casas como Café Fotô, como Gruta Azul, lá em Porto Alegre. Então, que valor tinha a mulher naquele ambiente absolutamente masculino? Uhum. Era fomentado esse tipo de comportamento. Então, você não podia denunciar, porque não tinha para quem denunciar. E se você denunciasse, você ia ser responsabilizada, porque iam dizer, o que você fez para ele fazer isso com você? Passados 30 anos, o assédio continua acontecendo, infelizmente, e eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu tenho 2 filhas que estão entrando no mercado de trabalho e estão vendo. Felizmente ainda não sofreram, mas a gente conversa todo santo dia e eu desafio as 2. Tá, isso que você está me contando, se fosse com você, o que você faria? Porque é muito fácil a gente teorizar sobre o problema dos outros, né? Mas é difícil quando é a gente que sofre. Então, continua acontecendo. Só que agora as mulheres estão mais fortalecidas, têm consciência de que aquilo é inaceitável. Uma boa parte sabe o que configura um assédio sexual, porque até então existe uma confusão danada entre o que é assédio sexual, o que é assédio moral. Muito embora ainda tenha muita gente que faça essa confusão, e por isso esse programa é tão importante, mas existem mais e mais empresas com canais de denúncia. A gente tem agora, por lei, uma determinação, né, que as CIPAs têm que ter treinamento, todo mundo tem que ser treinado em relação a assédio. Na NR1 agora, você tem que ter canal de denúncia não só para assédio, mas você sabe-se também o quanto o assédio desestrutura a vida e a carreira de uma mulher, o quanto isso é penoso e é gatilho para inúmeras questões de saúde mental. Então, você tem um ambiente mais propício para que as denúncias aconteçam. E a gente sabe que ainda é muito subnotificado, mas eu não diria que os casos aumentaram, eles só se tornaram mais evidentes. Interessante. Eu concordo. Ou seja, está com uma luz agora, né? Sim. Exato. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Ainda tem mais aquela, né, da pessoa assediada, ela se sentir culpada e isso inibir ela a levar a denúncia à frente, né? Então, como a Neiva trouxe, tem ainda a subnotificação, porque ainda assim a gente ainda vê, né? E quando você entra nos casos e tudo mais, chegaram casos para mim que foram trazidos, a denúncia veio de fora, porque a pessoa tentou levar aquilo como, poxa vida, eu causei isso e aconteceu isso. E uma outra pessoa fez a denúncia por quê? A própria vítima não conseguia enxergar que ela teria passado, ela se sentia culpada pelo que tinha acontecido. Então, eu acho que cada vez mais as organizações têm trazido um ambiente, né, têm trazido políticas, têm trazido os canais de denúncia, mas por isso, né, aparentemente a gente está se deparando com um cenário que
que dê a falsa ilusão de que está acontecendo mais, mas também acredito que não, porque hoje existem outros meios para que essas notificações aconteçam. E ainda assim eu acredito muito na subnotificação. Muita coisa está acontecendo abaixo dos nossos olhos e as empresas, por não estar acontecendo necessariamente dentro do ambiente físico, que acho que a gente vai em algum momento falar, tem situações que acontecem extra, né, o teto da empresa, que está trazendo algum resquício para dentro da organização e tem ali alguém assediando e alguém sendo assediado sexualmente. Uhum. A gente desenvolveu na S2 uma pesquisa chamada Triângulo do Assédio. E foi como que a gente construiu esse triângulo, esse modelo, em cima de entrevistas reais de assediadores confessos, tanto assediador moral quanto sexual. Do assédio sexual, esses 3 gatilhos são escassez, abuso de poder e racionalização. Quando fala em escassez, no assédio moral a gente está falando de falta de recurso, de condições para a pessoa conseguir atingir a meta. Uhum. No assédio sexual, o que apareceu lá nas respostas desses assediadores é uma questão de carência afetiva e falta de reconhecimento, a pessoa se sentir reconhecida. Todos os casos do assédio sexual foram homens praticando. Quando fala em racionalização, uma coisa que veio assim gritante foi a questão do machismo estrutural. Ou seja, o homem se sentir superior à mulher e tal, e aí, tipo, na racionalização dele, qual é o problema? Eu tenho o direito de fazer Eu isso. tenho o direito de fazer Entendi. isso. Que é a naturalização que você trouxe, né? Exato. Sim. Então, e aí tem a questão lá do abuso de poder, que aí o abuso de poder não é só o sexo que o assediador está buscando. Uhum. Ele está buscando o poder em si, né? Sim. E que tem a ver também com esse machismo. Eu queria que vocês comentassem se faz sentido esse resultado dessa análise que a gente identificou, assim. Eu acho que faz todo sentido. Tem a questão, né? A gente estava comentando a questão da naturalização, né? E a gente ainda vê esse machismo estrutural que naturaliza, Sim. né? E isso acontece, e a gente vê acontecendo em empresas que têm estruturas, né? Uma governança que tem toda uma proteção ali sobre questões éticas e tudo mais, mas ainda você vê, né, eu agora como empreendedor circulando em corredores de vários CNPJs ao mesmo tempo, você vê, vira e mexe, né, aquelas conversas de corredor, mesmo em empresas extremamente estruturadas, com políticas claras, com canais de denúncia, mas aquela conversinha que é o machismo estrutural naturalizando as questões que o que está sendo trazido ali é um assédio sendo praticado ali por trás. Eu acho que tem um ponto, Renato, que a gente ainda tem muito para avançar, que é o seguinte: as empresas ainda são ambientes feitos por homens para homens. A imensa maioria da liderança das empresas ainda é formada por homens. Então, enquanto você não tiver, de fato, mulheres em condição de igualdade para ter voz e para poder defender, inclusive nos comitês de compliance, nos comitês de ética, existe uma tendência natural dos homens protegerem os homens e reproduzir o machismo estrutural. E eu vejo isso muito, eu sou muito chamada para mediar questões quando existe denúncia de assédio, para mentorar o assediador, ou para ter uma conversa com todo mundo na empresa, inclusive dar o depoimento dos episódios que eu vivi pessoalmente, né, para mostrar que acontece com todo mundo. Mas quando eu vou conversar com os líderes desses assediadores, eu vejo claramente a tendência de passar pano, sabe? De minimizar o impacto. Eu já ouvi, num dos casos, os 2 donos da empresa dizerem assim: ah, mas a gente achou que é porque ele é carioca e ele é folgado.
Eu vejo, eu escuto muito relato da nova geração por conta das minhas filhas. Esses dias eu ouvi um relato de uma delas dizendo o seguinte: tia, tem um gerente na empresa onde eu estou trabalhando que todo santo dia, quando a gente sai para almoçar, uma colega minha muito bonita, ele vira para ela e diz assim: se eu fosse bonito igual a você, eu conseguia tudo que eu queria, bastava colocar um decote. Nossa. 2025, empresa gigantesca que está presente no mundo todo, com um sistema de compliance em tese que funciona muito bem. E eu perguntei para ela: tá, e essa menina denunciou esse moço? Ah, tia, ela é só estagiária, o que ela pode fazer? Falei: denunciar. Ela pode denunciar, ela deve denunciar. Porque até porque ela é só estagiária, ela não tem nada a perder, né? Mas um cara desse não pode ficar cometendo esse tipo de comportamento assediador com a estagiária, porque aí você tem abuso de poder pela hierarquia, né? Você tem o machismo, você tem todos os elementos aí. É isso. E está acontecendo em empresas que têm supostamente um belíssimo sistema de compliance. E às vezes, quando eu digo que ainda existe um desconhecimento, as meninas também naturalizam isso, porque elas dizem assim: não, mas isso não é assédio, não, é o jeito dele. E aí tem o outro lado que é muito cruel também, quando eu digo do passar pano, que ainda acontece, infelizmente, que é assim: ah, mas ele dá um resultado excelente, então vamos fazer vista grossa, né? Ele entrega. Então não importa o como, importa o quê. E aí você passa pano, você faz vista grossa. Isso ainda continua acontecendo. E em falar em passa pano, na pesquisa a gente identificou, muito engraçado, chega a ser engraçado. Tragicômico, né? Exatamente. Uma das alegações da racionalização, da justificativa que os assediadores sexuais deram é o seguinte: a culpa ou culpabilização na bebida, no álcool. Então, não, é porque eu estava bêbado. E aí eu já quero jogar aqui essa pergunta, essa serpente no nosso jardim. Muitas vezes a empresa ela fomenta um happy hour, né? Que pode ser um happy hour institucional, ou se não, pode ser um happy hour o seguinte, incentivando para o pessoal ir para happy hour. E aí lá dá uma abertura. E aí a minha pergunta não é o que eu acredito, mas assim, vocês acham que esse é um gatilho? E o que a empresa deveria fazer em relação a happy hour? É proibir? Não proibir? Enfim, quero ouvir de vocês. Eu particularmente acho que qualquer convívio, o convívio que você tem dentro da empresa, você vai ter, hoje não existem esses limites. Né? E é saudável você ir para um happy hour com a turma do trabalho, um momento de descontração e tudo mais, até de celebração, de gerar conexão. A questão é como aquele indivíduo percebe, né? E quais são os inputs que a empresa dá em relação ao tema para esse indivíduo, para ele saber se comportar em momentos informais, em condições informais. Né? Para mim, acho que uma política, os canais, é o básico. Isso. Mas como que a empresa trata esse tema e prepara desde o primeiro nível de liderança? Né? A gente teve um escândalo recentemente num show, onde apareceu o CEO da empresa e a head de RH num caso extraconjugal. Então, isso é público. Né? Então, como que a empresa trata isso? Né? Quais são os inputs que a empresa dá nos processos de desenvolvimento da liderança? Né? Como que espera que os líderes da empresa se portem, seja dentro da empresa, seja em momentos formais ou informais, para que saibam quais são os limites. Sim. E óbvio, né? O líder é o espelho, né? Então, porque vem efeito cascata. Se não tem uma preparação desde o primeiro nível da liderança, esse risco é potencializado. Então, acho que o caminho hoje em dia não é quanto mais proibido, é mais instigado. Né? Então, assim, acho que longe de ter a proibição, eu sou favorável a que esses momentos existam, inclusive. Com ou sem álcool, Hélio?
Independente, eu acho que... Pode ser a cerveja com álcool, né? Pode ser. Acho que isso É. está muito na questão de como que você... Isso está muito relacionado à cultura da empresa. Tá. Né? Então, acho que é um tema de cultura. Então, acho que é mais do que um tema de governança, acho que é um tema de cultura. E cultura é feita por quem? Gente. Por gente, e principalmente dos líderes, que são exemplos. Então, acho que eu, enquanto RH, nunca coibi esse tipo de iniciativa, sempre valorizei, inclusive. A gente fazia uma série de eventos dentro da empresa, convenções, e tinha bebida à vontade, mas é como você trata isso dentro de casa para que esses fatos... não que não aconteçam, né? Mas porque assim, também não dá para garantir nada, mas minimizar. O objetivo é sempre que não tenha, obviamente, né? Mas eu acho que a proibição não é o caminho. Eu concordo. Tem uma frase que eu adoro, que eu aprendi em alguma vida corporativa minha, que diz assim: o que você permite é o que você promove, e o que você promove é o que você permite. Para mim, o happy hour é o menor dos problemas. Muito pior do que o happy hour é a festa de final de ano da firma. Ixi, que geralmente é a festa do fim do mundo, né? Isso. São as convenções de venda, como o Hélio falou, em que o assédio corre solto, porque você junta muita gente num ambiente em que tem bebida, que tem hospedagem, né? Que tem a festa, né? Que Tem a banda. festa. Então, são ambientes muito tenebrosos. Experiências muito tenebrosas acontecem na festa da firma e nas convenções de vendas. E muitas vezes esses episódios todo mundo sabe, a Rádio Corredor fala por meses e a empresa finge que não aconteceu. E a empresa, leia-se, a empresa não tem perninha, não tem braço, né? A liderança da empresa não dá o exemplo, continua permitindo e, consequentemente, promovendo isso. Né? Eu sou totalmente, como ele, favorável a momentos de descontração, de conexão fora do ambiente de trabalho, até porque o que é o ambiente de trabalho? Depois da pandemia, tem empresas que não têm mais ambiente físico de trabalho. E o assédio continua acontecendo. Então, o ambiente físico é uma ficção ultrapassada. Né? Então, eu sou totalmente favorável a esses episódios de conexão e eu acho subestimar a nossa inteligência, vilanizar o álcool. O álcool não é o culpado da história. Aquela pessoa já tinha um comportamento, um histórico assediador que pode ter sido potencializado pelo álcool, pelo consumo exagerado de álcool. E aí você tem que ter o comportamento da pessoa, né? Do que você falou, o que a empresa pode fazer? De novo, a empresa é uma ficção, né? Mas o que as lideranças podem fazer? Eu lembro, num dos episódios que eu fui mediar, quando eu conversei com a liderança do sujeito, eu lembro claramente de dizer: escuta, vocês nunca perceberam nada? Porque um assediador não brota, ele não nasce da noite para o dia. Ele tem um comportamento recorrente. Certamente esse episódio aqui já aconteceu antes. E talvez tenha acontecido aqui dentro, vocês só não estavam prestando atenção. Vocês não estavam antenados com as evidências. Precisa ouvir uma pessoa denunciar, mostrar o que está acontecendo, faz uma retrospectiva e pensa, nos 5 anos que ele está aqui, não aconteceu nada parecido? E eles começaram a pensar e eles identificaram vários momentos que eles atribuíam a um comportamento específico que eles achavam que era natural. Então, assim, não acho que tem que proibir happy hour, não acho que o álcool é o vilão da história. Acho que sim, que muitas vezes um assediador dá evidências, dá pistas, cabe à liderança e aos profissionais de RH estarem atentos a essas evidências. Tá? E uma outra coisa que eu também discuto muito, sempre, que eu acho que os canais de denúncia, os canais de compliance são muito mal comunicados dentro das empresas.
É uma caixa de Pandora. E aí, como ninguém sabe o que acontece, ninguém tem coragem de denunciar, porque sabe que pode ser retaliada, quer dizer, imagina que pode ser retaliada, né? Então, o que que acontece? Eu sei, até por ter liderado muitas áreas de comunicação de empresas multinacionais, que, obviamente, a gente não pode contar a história. Mas você pode trazer dados. Você pode contar como funciona. Você sabe como funciona o canal de denúncia? Você sabia que o nosso canal é externo? Você sabia que você pode fazer uma denúncia anônima? O processo de investigação segue esses passos. Depois que a gente apura, se for configurado um caso de assédio, o assediador vai ser demitido. No ano passado, demitimos X pessoas por assédio sexual. Né? O que configura um assédio sexual? Você sabe, educar as pessoas, inclusive a liderança, é papel das áreas de comunicação junto com as áreas de compliance. Isso é feito raríssimas vezes. Raríssimas vezes. É isso mesmo. É mais do que os canais publicados na intranet, num quadro, num adesivo, no crachá, porque não adianta, né? Se a pessoa não tiver a consciência e a efetividade do canal, ele acaba entrando em descrédito. Eu tive uma reunião recente com uma pessoa que pediu para conversar comigo. Ela trabalha numa grande empresa global e ela se deparou com uma situação, né, que ela resolveu assumir a frente de igualdade de gênero dentro da empresa, porque, infelizmente, o time de RH não estava fazendo o trabalho. Ela não é da área de RH. E aí ela convenceu o presidente da empresa a fazer grupos de conversas com as mulheres das unidades. E aí, no meio da primeira conversa, alguma mulher teve coragem de dizer: tá, e o assédio sexual? E aí foi um choque, porque na cabeça dela e do presidente não existia assédio sexual na empresa, porque nunca tinha chegado uma denúncia. E aí as mulheres começaram a contar os casos que aconteciam tranquilamente. E descrentes, acreditando que aquilo fazia parte da cultura, porque continuava acontecendo, ninguém tomava nenhuma providência. E aí o negócio foi tão sério que foi escalado para o time global de compliance, e o time global de compliance tomou para si a missão de fazer um tour pelas unidades explicando como era que funcionava o canal de compliance e quais eram as consequências quando acontecia um caso de assédio. E isso que eu acabei de falar, eles estão fazendo lá. Mas precisa ter a consciência de que acontece. E para estimular que as pessoas denunciem, elas precisam ter segurança. Sim. Essa questão da consequência, de mostrar, ou seja, o que aconteceu no mês passado, semestre, enfim, é extremamente importante, porque senão dá uma percepção de impunidade, né? Exato. E a percepção que é o pior de impunidade cenário, é o pior dos Exatamente. mundos. Né? Aí eu ninguém vou continuar. confia. Exato. Né? A vítima não confia e o assediador se sente empoderado de Pra continuar continuar fazendo. fazendo. De novo, o que você permite é o que você promove. Exato, né? exatamente. É. E aí eu fico me perguntando, e aí, será que caberia, por exemplo, antes de uma convenção de vendas, ou enfim, o final de ano e tal da empresa, algum comunicado sobre como se comportar? Eu já vi isso acontecendo. Mas parece... Será que é cabível? Né? Parece que não está falando com o adulto, está falando com o adolescente. Se comporte assim, assado. Eu não sei. O que vocês acham Eu disso? acho que isso deveria acontecer no dia a dia, não na véspera ou na semana do evento acontecer. Por isso que eu digo, né? Tem muito relacionado à cultura. Né? Então, acho que essa conversa tem que ser a todo momento. A empresa tem que passar os sinais. O que é aceitar, o que é aceito, o que não é aceito. O que é permitido, até onde você vai, quais são os limites. Eu acho que isso tem que estar dentro da cultura. E aí, se está dentro da cultura, não precisa de um comunicado. Né? Acho que se eu recebesse um comunicado desse, eu ia falar assim, o que pode acontecer aqui? Então, eu acho que isso é dia a dia, não é um comunicado. Código de conduta. Né? Eu concordo com o Hélio e eu acho que quem deveria comunicar são os líderes para os seus times.
a gente sabe, eu, né, como responsável por comunicação, a gente tem todos os dados que mostram que eu confio muito mais no que o meu líder vai me dizer, ou a minha líder vai me dizer, do que no que eu leio no mural, ou no e-mail, ou recebo no WhatsApp, ou sei lá por que canal, na intranet. Acredito na complementariedade dos canais, mas prioritariamente esse tipo de comunicado tem que estar na reunião semanal. Escuta, vamos falar de assédio? Isso é assédio, isso não é permitido. E, eventualmente, na reunião mensal ou na reunião bimestral, dizer, ó, tivemos um caso de assédio na empresa, o assediador foi punido, pronto, não precisa dizer mais nada do que isso. Mas mostrar e relembrar o tempo todo o que é valor para a empresa e o que é inegociável. E as empresas falham medonhamente nesse aspecto. E acho que de tempos em tempos você ter os treinamentos de compliance, né, anti-assédio, você ter comunicados, você fazer matérias, né, sobre o tema, trazer especialistas, isso tem que permear o dia a dia das pessoas. Não pode ser episódico, porque tudo que é episódico não vai ser efetivado. Nem fixado não na vai. cabeça, né? E não tem que estar no comunicado, tem que estar na atitude. Sim. Né? E o líder, como exemplo, ele tem que ter uma atitude para ele, como exemplo, deixar claro o que quais são os limites, né? No dia a dia, fulano, se você esse tipo de comunicação que você está tendo e nas pequenas coisas não é bacana porque você pode estar afetando, sabe, esses limites e no dia a dia e o próprio exemplo dele, né? Eu vivi uma experiência no começo da minha carreira. Quando eu tinha 25 anos, eu fui trabalhar numa empresa multinacional que estava começando no Brasil. E o meu chefe, que era o diretor de marketing, casado, se envolveu com a coordenadora de assistência técnica, que respondia para ele e também era casada. O CEO foi cirúrgico, ele demitiu sumariamente os dois. Tem exemplo melhor do que esse para você aprender que aquilo é inegociável? Não teve possibilidade de nem discutir. E ele quis deixar claramente para todo o time que aquele comportamento não era aceitável. Porque tinham vários elementos ali. Nunca mais aconteceu dentro da empresa. Então é o que a gente está falando. Exemplo. Não tem nada mais poderoso, transformador e educativo do que o exemplo. Não tem. E aí, quando a gente fala de assédio fora do ambiente de trabalho, né? Que aí é exatamente essa pergunta que você fez. O que é um ambiente de trabalho? Mas aí eu não estou falando, eu queria ouvir de vocês em relação à questão do assédio virtual, mas também quando foge, inclusive, do contexto organizacional, como, por exemplo, em uma rede social. Como que vocês enxergam isso? E como que a liderança deveria se posicionar em relação a, por exemplo, comentários nas redes sociais, o gestor vai lá e faz um comentário Y, tal, ou que um exemplo que a gente também teve, que a pessoa foi lá e postou um foguinho, um outro postou uma berinjela. Jura? Juro, uma berinjela. E aí você pega e fala, putz, e aí, qual a visão de vocês em relação a isso? Eu posso te dizer, também com conhecimento de causa, porque eu sou uma influenciadora, principalmente no LinkedIn, né? Sou top voice e milito no LinkedIn há muito tempo. E, por consequência, fiz parte da campanha anti-assédio do LinkedIn lá em 2019 e tal. Vi muito acontecer. Felizmente, tenho visto menos. Fui vítima em alguns momentos. E todas as vezes em que eu fui vítima, eu denunciei para o RH da empresa. Porque é público, eu sei quem é o cara, e eu não era da empresa, e ainda assim eu fui assediada ou eu fui agredida, e eu fui lá e denunciei para o RH da empresa e chamei a empresa e falei, escuta,
vocês estão deixando um diretor de vocês ter esse tipo de comportamento público no LinkedIn impunemente. Ele está se comportando totalmente às avessas do que vocês dizem que é a política de vocês, que é a crença de vocês, que são os valores de vocês, e vocês estão fazendo vista grossa. E aí eu documentava, eu mandava, né? Eram o quê? Agressões em relação a você? Quando Seu eu posicionamento. fazia o meu posicionamento pró-igualdade de gênero, Aham. eles entravam e me esculachavam. É mesmo? Uma coisa horrorosa, Loucura, né? horrorosa. Tinha um específico que em todos os meus posts ele entrava e ele me destruía, violentamente. E ele era diretor de tecnologia de uma empresa gigante de tecnologia. E eu entrava no site deles e dizia, não é possível isso. Até que um dia eu me cansei, fui, né, descobri que era pessoa de RH e mandei um dossiê. Falei, se vocês não se posicionarem e não punirem esse cara de alguma maneira, eu vou começar a falar, né? Porque não faz sentido isso aqui. Então, imagina, eu nem era da empresa. Quando é em uma relação entre líder e liderado publicamente numa rede social, para mim a empresa tem que agir, a liderança tem que agir, tem que ficar público que aquilo não é aceitável. Não tem essa de, porque é na rede social. Pô, a sua reputação, é a reputação da empresa. Como é que você quer ser uma marca empregadora e atrair os melhores talentos se você está expressando, está deixando que aquilo ali grude na sua reputação? É no mínimo incoerente. Ou então você se posicione de outro jeito. E vamos lá, tá liberado aqui, o assédio é permitido, vamos que vamos. Quer vir para um ambiente assediador? Ninguém quer ir para um ambiente assediador. Ninguém quer. Então, como é que permite? Como é que faz vista grossa? E aí, obviamente, tem todo um trabalho de monitoramento das redes sociais que muitas empresas também ainda estão engatinhando, né? Porque se você tem líderes com sobrenome corporativo fazendo isso, de alguma maneira você tem que arrumar um mecanismo de monitorar isso. E tem, de novo, que estimular as pessoas que são vítimas a denunciarem. Eu falei do meu caso. O meu caso era fácil, eu não era da empresa. Eu estava sendo vítima, então eu não ia ser retaliada. E qual é o maior medo que a gente tem sendo mulher numa posição de vítima de assédio? É ser retaliada. Você já está com a sua vida destruída, você já está com a autoestima, a sua saúde emocional abalada. Você ainda vai correr o risco de ser retaliada? Não. E ainda tem o aspecto do julgamento, né? Exatamente, né? A Acho que é outro exposição medo, e o julgamento, Sim. né, de terceiros que estão alheios ainda à situação e como, né, como que está sendo visto, né? E como estou sendo julgada. Que em ainda relação a você é isso. culpabilizada muitas Exato. vezes, que era o medo que a gente tinha há 30 anos, ele continua presente. Ah, será que você deu mole? Pois Será que você não... será que você não Assim. foi com uma roupa muito curta ou muito decotada, né? Lá o exemplo que eu trouxe da amiga da minha filha, né? Do cara dizer que botava um decote e resolvia conseguia qualquer coisa. Então, olha o pensamento onde está. E, de fato, muitas vezes as mulheres são culpabilizadas. A vítima ser culpabilizada, para mim, é o fim dos Totalmente. tempos. Dos tempos. Sem dúvida. Sem dúvida. E de redes sociais? Também acho que não tem limite, não existe esse limite. De alguma forma, isso tem um respingo dentro do ambiente corporativo. Então, eu acho sim que a empresa tem que cuidar, né? E tem que preparar, principalmente, de novo, volto lá, vou ser repetitivo, da liderança para que cascateie e sendo o mais amplo possível, não tem que se prender às quatro paredes ali da organização, né? É você, enquanto indivíduo, que tem você leva, além da sua reputação, a reputação da empresa. Né? E aí só vou voltar um pouquinho aqui, porque vocês estavam relembrando aqui dos episódios, né? E eu lembrei um que é muito interessante, né? Que eu vivi, que eu participei, que foi numa das convenções de vendas. A gente soube, né, com os desdobramentos de uma pessoa. A gente descobriu depois, né? A gente tinha um casal com relacionamento extraconjugal dentro da empresa,
né, que era um gerente de vendas e uma pessoa de RH. Só que essa pessoa, esse gerente, durante a convenção, ele não foi assédio, porque foi consensual, mas ele teve um pega ali com uma outra pessoa do time dele. E aí, quando veio pra gente, só que gerou caos. Mas Porque vamos definir aí. Pega chegar- namorou, é isso? Com outro? Exatamente. Ah, tá. Não sei se E não de era com vias a de que ele tinha fato. caso, Não né? Era com a era com uma terceira. outra. É. E aí a grande questão que sombrou sobre o comitê ali, que estava, mas isso é assédio, não é assédio? O que a gente faz? Cara, essas pessoas, elas têm comportamentos que não são aceitos pela empresa. E a gente tomou Sim. a decisão de, não é esse tipo de pessoa, porque se eu permito, isso se prolifera. Uhum. Né? Então a gente tomou uma decisão e a gente não queria. E aí a gente parou de avaliar se era assédio ou se não era assédio. A decisão da empresa essas 3 pessoas não devem fazer parte, não é desse. Porque isso daqui vai gerar um clima que a gente não quer, a gente não aceita aqui dentro. A gente tomou a decisão e esquecemos, deixamos o assédio de lado e tomamos a decisão que não era isso que a gente esperava. Comportamento inadequado. É um comportamento inadequado dentro da organização. Agora, vou jogar aqui uma serpente no nosso jardim. Uma coisa em relação, eu vou pegar esse ponto, aí não estamos discutindo o assédio, né? Ou seja, se foi consensual e tal. Aí a minha pergunta a empresa ou a liderança, ela não vai... qual é o limite para não cair no moralismo da escolha e do julgamento entre, isso é um comportamento inadequado ou não? Qual é o limite? Se é extraconjugal, mas aí, para a empresa definir que o extraconjugal é inadequado, deveria pegar e perguntar para a esposa, no caso, se é um relacionamento aberto ou não. Mas e tal. esse foi exatamente o fato, Renato. Se era extraconjugal ou não, para a gente pouco importava. Legal. O que importou naquele momento era que a gente teve um clima instaurado dentro da organização entre pessoas que tinham conflitos de interesse, inclusive envolvidos, que geravam um clima que a gente não era o clima que a gente valorizava. Então, por isso que a questão não era se era assédio ou não, se era o relacionamento extraconjugal ou não, mas o entorno do que se criou naquela situação, a gente tomou a decisão, independente do que era, de não ter essas pessoas conosco. E no caso que ele falou, se eu não entendi errado, era um gerente de RH com uma subordinada. Era um gerente de vendas que tinha um relacionamento com a pessoa de RH e que no dia da convenção ele teve um relacionamento com uma do time dele. subordinada. Então aí já configura, né? Não tem moralismo aí. Exato. Você já configura, apesar de ter sido consensual, você configura um abuso de poder, em tese. Né? Então, acho que sem moralismo é você reforçar todo dia o que é valor e o que é inaceitável. Tem uma coisa que eu queria trazer para cá, que você estava falando da responsabilidade da empresa. É um ponto que eu também me incomoda profundamente nas apurações de compliance que eu acompanho, que eventualmente sou chamada, e que eu já vi acontecer nas empresas por onde eu passei, que é uma certa, e eu vou colocar entre muitas aspas, covardia da liderança da empresa em demitir um assediador por justa causa. Mas isso pode dar processo para a gente, então vamos só demitir. Eu acabei de ver acontecer numa empresa que eu trabalhei. Compliance apurou tudo. Era assédio documentado de um líder com a subordinada dele. A menina pediu afastamento porque estava enlouquecendo com o assédio, estava fazendo mal para ela, estava à beira de uma depressão. Tudo comprovado, mensagens de WhatsApp, né, todas. E a empresa não demitiu o sujeito por justa causa, ele ainda saiu cacarejando no LinkedIn que ele estava buscando novos desafios, criar projetos e etc. E todo mundo sabe que ele foi demitido
Todo mundo Por dentro da conta de empresa assédio por sexual. conta do assédio. Mas por que me irrita isso? Porque você está devolvendo um assediador para o mundo corporativo. Você não está resolvendo o problema, você não está fazendo a sua parte, você está transferindo o problema, você está tirando da frente. Mas você não está, como empresa, como instituição, ajudando a resolver o problema. E isso são raríssimas as vezes em que eu vejo um assediador ser demitido por justa causa. E para mim precisava ser. Tem que ter punição, senão o cara vai continuar assediando. Você vai perpetuar o assédio em outro lugar. E isso para mim é um problema. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Quantos casos você conhece de assediadores que foram demitidos por justa causa? Não, são pouquíssimos. E na pesquisa também apontou assim que é muito raro, justamente porque aí tem medo, mas vai ter uma reversão da justa causa. Não tem reversão da justa causa se o processo de apuração for Sem bem dúvida. documentado, feito todo o processo, por exemplo, dando direito de defesa e etc. Se seguir as regras ali jurídicas e éticas. Sim. Então não tem reversão de justa causa. Agora, realmente, é mais fácil, é mais barato, demite normal. Mais barato, entre aspas, também, né? Porque aí, em termos de cultura, dá aquela sensação que a gente está falando, de impunidade. Né? E eu já ouvi homens dizerem o seguinte, homens líderes, mas eu vou acabar com a carreira dele. Eu falei, e você acabou com a vida da mulher? E ninguém está preocupado com isso, né? Quantas mulheres esse cara já pode ter acabado com a vida e com a carreira delas? Pelo dano emocional que só uma mulher que sofreu assédio sabe o que significa. Ninguém está preocupado com isso. Mas tadinho, vou acabar com a carreira dele. Ele que lute, ele que vai criar a sua empresa, que vai ser consultor, sei lá o quê. Mas não dá para continuar. Eu conheço vários que estão no mercado sendo promovidos, ganhando prêmios. Estão lá, continuam assediando. Porque nunca foram devidamente punidos. E tem uma questão também agora do outro lado, né? Quando a empresa ela vai para um caminho mais fácil também de receber uma denúncia e não apura, não faz nenhuma apuração, porque como é caro, é demorado, é processual, etc., não faz nenhuma apuração e já também conclui que houve o assédio sexual, sendo que não houve apuração justa, correta. E aí também acaba com a vida da pessoa que foi denunciada. Sim. E, infelizmente, a gente tem visto também um processo de... um movimento, praticamente, de tentar usar o canal como ferramenta política dentro da empresa. Para justamente, eu não gostei do que o meu chefe fez, eu vou lá denunciá-lo, sei lá, ou não fez e tal. Uso indevido da solução. Exatamente, né? E aí é um ponto crítico também, o fato de não ter o processo de apuração. Ou seja, é crítico tanto para a vítima, quando a vítima realmente é vítima, como para o denunciado, que de repente não aconteceu aquilo. Então é um ponto crítico que as empresas precisam, de alguma maneira, se organizar melhor, né? Agora tem uma dificuldade nesse processo. Mas isso para mim é novidade. Então a empresa finge que tem um canal de denúncia, finge que ele funciona e não faz apuração e não faz nada? Não faz, porque muitas vezes o volume de denúncias é tão grande que aí é o seguinte, a gente tem que pegar e resolver isso rápido. E aí eu ouvi a heresia, para mim é uma heresia, e bem recente, eu ouvi a questão de semanas, que é o seguinte, não, se a vítima, ou a pessoa que denunciou, ela chorar na entrevista, já é verdade. Cara, sério? Muita calma nessa hora. É verdade. O mundo tá cheio de atriz e ator, exatamente. Né? Então, pera lá. Não é porque chorou. Subjetivo demais, né? Do é céu, isso. tá nesse nível. Nesse nível, eu ouvi isso. Falei, cara, isso aí é um absurdo. Ou ouvi também o seguinte, não, se denuncia, chega 4, 5 denúncias da mesma pessoa, é porque é verdade.
mas de repente pode ser a mesma pessoa denunciando 4, 5 vezes, Anonimamente. ou se não, combinado. complô, Combina né? com as É, amigas, os amigos. complô. E aí é muito complicado, assim. E aí, enfim, e aí a última, eu vou parar de contar as heresias aqui, mas uma outra coisa que a gente ouviu é o seguinte: não, agora não, as entrevistas num processo de apuração não tem que buscar uma confissão, a verdade. Não precisa buscar. E busca o só quê? somente o relato. Então, mas tá bom. Aí a minha pergunta Aí é: a você decisão pega o foi em relato, cima de um relato exatamente, que um não tá relato que sustentável. pode ser verdadeiro ou não, e aí? Gente. E se for falso? Se o cara pega, vão lá, um denunciado por assédio sexual, ele fala: não, nunca assediei. Ah, tá bom. Cara, não, eu tenho que saber se realmente aconteceu Não, e ou às não. vezes você faz um relato, sei lá, porque você é rancoroso, tá com raiva do É. seu chefe e tá Uhum. querendo ferrar com ele. É. Ou, sei lá, um colega. Que isso, gente? É isso. E aí Horrorizada aqui. é meio assustador o movimento. Isso pode estar relacionado de um tempo para cá aí é o famoso benchmark, né? Lá naquela empresa, no meu concorrente tem o canal, tem a área de compliance, tem o canal de denúncia. Sim. Vamos colocar aqui também e não tem uma preparação para isso. Né? Acho que então esses relatos que você está trazendo, Renato, pode ter muito a ver com isso, né? Porque assim, ter um processo, um comitê de ética, ter um canal de denúncia, um comitê de ética, é o que você trouxe. Não é simples, não é fácil. Não. Né? Sim. Eu já me envolvi em casos que a gente ficou 45 dias debruçado num caso para a gente tomar uma decisão que fosse uma decisão com as informações que nos levasse a tomar uma decisão que fosse justa e correta dentro do que a empresa considerava que. Então, assim, é um tempo, é uma dedicação. E neste comitê, nessa empresa que eu trabalhava, tinha a minha presença como head de RH, tinha da diretora de RH, tinha a diretora do jurídico e tinha a CEO da empresa. Né? A CEO da empresa normalmente entrava na decisão, mas quem apurava os casos éramos nós três mais um time de ética que estava dentro de compliance. Então a gente tinha reuniões, sei lá, 2, 3 vezes por semana para avaliar todos os insumos que o time de ética tinha capturado naquele período. E que era mais do que só relatos, era apurar, levantar indícios, evidências, né? que estão dentro de um e-mail corporativo, dentro do computador da empresa. É um trabalho. Então, quando você cria um canal como esse, você tem que ter, para que ele seja eficiente e justo, né? Ele tem que ter uma mínima estrutura para que você tome as decisões que vão servir de exemplo para que aqueles comportamentos que são inadequados, eles sejam tratados e resolvidos. Sabe qual a minha preocupação? Algumas, né? Quando não. Porque o que realmente tem acontecido nesse processo de. E por que geralmente eu estou matutando sobre isso, mas provavelmente pela juniorização da área de compliance. Uhum. Eu sei que talvez eu vou ser cancelado com essa frase, mas... Não, mas é fato. É um fato. É fato. E não aí, é só na área de compliance, né? Aí, beleza. Aí a pessoa chega, não tem essa musculatura para identificar. Não tem tempo de vida, não tem tempo de não vida, tem exatamente, experiência, não viveu para poder saber o que acontece. Exatamente. Né? Aí, beleza. Aí faz uma apuração equivocada de um lado ou do outro, ou comete uma injustiça com a vítima que ela pode sofrer retaliação, mas tem um outro movimento que eu quero jogar aqui também no nossa conversa. Se a empresa faz a apuração errada e comete uma injustiça contra o denunciado, injustiça. O cara não cometeu assédio sexual e ele foi denunciado injustamente e a empresa vai lá e puniu. Não fomenta os red pills da vida? Eu fico pensando, porque aí os caras... Porque red pill é o cara... Ele quer arrumar qualquer justificativa para defender a sua ideia monstruosa. Aí o cara pega e fala, tá vendo? A empresa está sendo injusta com nós, homens. Cara... Mas você acha que... Eu acho que, assim, uma pessoa que foi demitida ou punida injustamente por um assédio, eu acho que dificilmente ela vai sair contando aos 4 cantos
até por medo de ser retaliada, até por medo de não conseguir se recolocar no. Porque até você provar. Como é que você prova? Olha como é delicado isso. Como é que você prova se você foi demitido por uma investigação equivocada? Como é que você prova que você não é um assediador? Olha o que está em jogo da sua reputação. Você não É vai verdade. sair contando isso. Mas a Rádio Corredor conta, né? Conforme você falou também. Mas eu acho que aí também tem uma censura interna corporativa que eventuais red pills dentro da organização não vão também ir além do limite de um comportamento, porque vão colocar seu cargo, seu emprego em É risco. verdade, é. Então, para mim, eu pensei muito mais do ponto de vista externo. Tá. Né? Mas do ponto de vista interno, uma vez que ninguém comunica, a maioria não comunica direito o que acontece, vira uma coisinha de rádio corredor que ninguém... Você pode falar pelas costas, mas você não vai falar abertamente. Nem os Red Pill. Red Pill, acho muito pouco provável. Muito pouco provável. O que você acha, Hélio? Não, também concordo com você, mas só me apavora em saber que essas coisas Que isso possam pode acontecer, acontecer, né? Isso porque eu acho que, assim como os casos, né, são muito delicados, você tem que ter, e exige muita responsabilidade da empresa, a empresa tem que ter muita responsabilidade na hora que vai criar esses canais, porque não dá para se admitir que uma apuração seja feita de forma tão amadora que uma pessoa... o que a empresa tem que trabalhar é para que isso seja minimizado ao extremo possível para que isso não aconteça, entendeu? Sim. Acho pouco provável. Pouco. Ai, que bom. Provável. Eu fico mais calmo agora. Eu vou te falar, Porque... em 32 anos de mundo corporativo, eu nunca vi isso acontecer, de ter uma insurgência odiosa, né, dentro por uma punição injusta. Né? Nem por um lado, nem para o outro, ou por uma não punição. Não é? Eu acho que, por exemplo, quando uma empresa, como eu citei, tem as evidências todas de um assédio sexual e demite a pessoa, mas não pelo fato em si, isso gera uma descrença, um desânimo por parte das mulheres em relação à empresa. E elas, em algum momento, elas vão sair dali, porque elas vão dizer, esse lugar não é para mim, porque isso aqui vai ser fomentado do mesmo jeito. Não é seguro, né? Não é seguro, não é um ambiente que eu posso estar com tranquilidade. Porque não foi falado, não foi evidenciado, né? Então, a comunicação nesse ponto, e aí, de novo, da liderança e dos canais formais, ela falha muito, muito. Mas, por outro lado, Renato, o que eu vejo, a questão de ter os canais e eles não serem, as apurações não acontecerem. Então, eu vejo muito hoje, né, transitando dentro das organizações, essa semana mesmo eu tive numa empresa e tá bombando o canal de denúncia. E, né, não, tá lá, tá sendo engavetado. Esse é um outro risco. Que é perder a credibilidade do canal, fechar os olhos para o que está acontecendo dentro da empresa. Mas, no meu ponto de vista, antes isso do que ter um processo juniorizado ao extremo de punir pessoas injustamente. Sim. A questão do canal de compliance ele é muito nevrálgico. Né? E eu tenho o privilégio de... Meu marido implantou a diretoria de compliance na empresa onde ele trabalha hoje, ele lidera compliance e relações institucionais. Então, é tão importante para a empresa que eles criaram uma diretoria, né, que responde por isso, que está debaixo do CEO e que criou processos extremamente robustos de apuração, com comitês específicos por temática, que é claramente quem participa de cada comitê,
comunicado o tempo inteiro dentro da empresa, nos canais oficiais, de como funciona o compliance. Esses dias ele estava gravando um vídeo do que é assédio, assédio sexual, assédio moral. Então, eu tenho, felizmente, um exemplo, acompanho de perto, de como isso pode ser bem implementado. Canal externo de denúncia, como ele é diretor. Então, por exemplo, se vier uma denúncia de um par dele, ele não fica sabendo, passa direto para o CEO, né? Porque é par. Então, tem todas as travas para funcionar. Né? A única coisa que eu digo que eles ainda precisam avançar é na prestação de contas, né? Sim, nesse anual, comunicado que você falou. Né? Dizer, ó, apuramos X denúncia de corrupção, denúncia de assédio e tal. E esses são os números, os grandes números. Este ponto eu concordo com você. As empresas ainda têm receio da exposição negativa, né? O que poderia estar sendo ali ventilado e apresentado como o exemplo, né? Fica guardado porque, não, se eu apresentar isso, como que vão... E se isso vaza para o mercado, né? A gente teve tantos casos de assédio, tantos casos de desvios, né? Se for em uma instituição financeira, pior ainda, né? Pior ainda. Instituição aberta, né? Mas é educativo, né? É educativo. Deveria ser exemplar, né? Deveria ser fomentado. Porque falar que não tem nada, não, que é só... fechar os olhos, né? Quem acredita nisso que não tem nada? Ninguém acredita, né? Senão não estava o mundo em surto, né? Com saúde mental comprometida. E a gente sabe que o assédio é um dos principais vilões da questão, principalmente no caso das mulheres. É isso mesmo. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu falei que já voava, deu não uma era? hora, caramba! Não parecia que ele tá começando agora, mas... Tava esquentando, né? Tá esquentando. Mas é isso. Então, quem está nos assistindo, ouvindo, então vai lá, curte, compartilha e faz tudo aquilo lá que você já sabe que tem que fazer. E aí a minha pergunta, eu passo as últimas palavras para vocês, mas é uma pergunta que é muito importante, com certeza o pessoal deve estar curioso, é o seguinte: como as pessoas encontram vocês? Então, por favor, fique à vontade. Bom, podem me encontrar no LinkedIn, Hélio Dantas, né? Ou através da página da minha empresa, 3 Cliques RH. Cliques é CLICKS. Tá? Lá vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha vida agora como empreendedor, mas sempre aberto para discutir foram 25 anos dentro do RH, né? Então esses temas de gestão de pessoas e tudo mais fazem parte da minha vida, então estou super aberto. Então tenho uma news dentro do meu LinkedIn, se chama Se Clica RH, então se mexa RH, abra a mente, vamos ver o que está, os temas que eu trago, temas que estão batendo a porta aí. E o meu desafio hoje é sempre, a gente falou aqui de juniorização, né, de compliance e tudo mais, a gente ainda vê também juniorização dentro de recursos humanos, então eu tento, de alguma forma, com a minha experiência, contribuir com este público, com essa comunidade. Então podem me seguir lá, Hélio Dantas, 3 Cliques RH. Bom, o jeito mais fácil de me achar é procurar no LinkedIn. Eu até estou presente no Instagram, no Facebook, no TikTok, mas o meu canal de comunicação é o LinkedIn. Neivia Justa, não tem duas. Eu sou predestinada a ser justa. E eu tenho, inclusive, também um canal no YouTube que chama Líder com Neivia, onde eu entrevisto toda semana 2 líderes, se levam membros de conselhos ou empreendedores em total igualdade de gênero. E a gente fala sobre esses temas. Amanhã eu vou fazer a entrevista 410, então siga, porque você vai ter a oportunidade de ouvir líderes inspiradores que estão dando exemplo. Que eu só trago para o canal quem está dando exemplo. Então, é o jeito mais fácil de falar comigo. Se precisar de mentoria para homens, eu faço, palestras, então é só chamar. Muito bom. Muito, muito obrigado mesmo. Foi uma grande honra receber vocês aqui. E realmente deixa aberto aqui para outros episódios, porque, como vocês viram, voou, né? Então a gente precisa falar mais ainda sobre outros temas, né? Não é só sobre assédio sexual, mas tem assédio moral, discriminação, e vai longe, né? Conte comigo. Conte comigo também. Então tá bom. Muito obrigado, pessoal, e até mais.